Vocês, meus irmãos amados, irmãos que eu aprendi a respeitar, irmãos que eu aprendi a conviver, irmãos que eu estou disposto a estar com você no seu dia a dia, orando, compartilhando da palavra com você, crescendo e a cada dia buscando mais conhecimento para que possamos crescer junto e de fato desfrutar daquilo que o Senhor tem para minha e para sua vida. Então, o que eu quero compartilhar com você, tá? O que eu quero compartilhar com você é a respeito de algumas dificuldades que nós cristãos temos no nosso dia a dia, né? Então, quais são essas dificuldades que nós temos no dia a dia? Eu quero compartilhar com você. Dificuldade de ter um devocional, dificuldade de fazer um jejum, dificuldade de ter tempo de qualidade com Deus, de ter intimidade com Deus, desfrutar de algo sobrenatural, porque se nós estamos buscando um ser sobrenatural, um ser celestial, que é Deus, nós buscamos, nós adoramos, nós entendemos que Ele é o Criador, então não faz sentido termos só experiências naturais. E na maior parte, quando nós temos experiências sobrenaturais, para nós acaba sendo natural, mas no sentido de algo que era aos nossos olhos impossível acontecer e que de alguma forma aconteceu e nós identificamos isso como algo sobrenatural que estamos recebendo da parte de Deus, porque se no caso se fosse por a nossa própria vontade, pelos nossos próprios esforços, nós não conseguiríamos. Então, assim, até certo ponto, isso é válido e tem o seu valor, mas as experiências sobrenaturais que nós vemos na Bíblia era simplesmente algo que não era possível. Então, não é simplesmente uma condição, como é que eu posso falar para você? Uma provisão. Uma provisão não é algo sobrenatural, digamos assim, porque é algo que Deus proveu através de alguém, através de alguma situação para com a sua vida. Então, isso é uma provisão. Então, nós temos que entender que, assim como homens, né, presenciaram fatos do que? Do mar se abrir, pedra virar pão, tantos feitos, né? Um cajado virar uma cobra, o mar se abrir, não uma vez, várias vezes, o Jordão se abrir, a muralha cair, algo que então assim que de fato aos olhos naturais isso sim seria impossível acontecer. Anjo vir tocar você, visitar você, conversar com você, você conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a própria voz do próprio Deus. Então, assim, essas questões, né, esses fatos, podemos identificar então que é algo sobrenatural. Então, que cada dia possamos caminhar para que de fato possamos então alcançar esse sobrenatural, né? Essa unção, essa outra porção que está disponível para mim e para você. Recentemente eu comecei a escutar Atos, né? E Atos, o próprio livro já leva consigo o nome do que está sendo relatado nessa passagem de Atos, Atos dos apóstolos, né? E fala muito ali sobre então a vida de Pedro, né? Após a sua pregação, de Paulo e vários outros irmãos que muito, muito
em várias ocasiões, nós não nos pronunciamos, né? Nós não nos pronunciamos esses irmãos, esses grandes homens de Deus, que por a gente não ter o conhecimento, então a gente nem cita ele nas nossas pregações, no nosso compartilhamento da palavra, e foram homens como esses que restabeleceu igrejas, e por conta deles que já morreram, e não foi por velhice, não foi por acidente, não, foi justamente por querer proclamar o evangelho de Cristo na terra. Então não foi aceito, então eles vieram ser mortos, né? Muitos decapitados, outros crucificados de cabeça para baixo, outros serrados ao meio, e então em infinitas mortes cruéis que homens aceitaram por conta do evangelho. Então, eu convido você, né, para fazer parte. Eu vou abrir um grupo, vou também colocar várias mensagens lá de um conteúdo que eu estou lendo, e vai ajudar muito você a, a trilhar essa jornada da disciplina do corpo, tá? Então, nós vamos ver vários hábitos, várias estratégias para que de fato possamos vencer o corpo e de fato fazer com que o espírito governe. Então, eu identifiquei que nos dias de hoje nós entendemos que temos dois senhores, né? Nós não, né? Nós cristãos devemos ter um Senhor, mas é colocado para o ser humano para ele servir três senhores, né? Que são, vamos dizer assim, os maiores deuses. E depois, no caso, vem outras questões aí que eu não vou entrar. Mas o que eu quero te passar para você é que nós cristãos servidor de Jesus Cristo, que acredita no Criador, devemos servir a um só Deus. E eu falei sobre três senhores que se tornam Deus. Quais são eles? O próprio Deus, que esses sim devemos nos prostrarmos, oferecer ofertas, dízimos. Esse Senhor sim devemos servir e ser imitadores de Cristo, assim como Paulo foi e outros apóstolos e outros irmãos. Amém? Esse é o meu convite para você. Mas falando de dois senhores, qual que é? O dinheiro, né? E o seu corpo. O seu corpo pode se tornar um senhor. Então, tem pessoas que fazem do seu corpo um senhor em dois fatores aqui também. Por que em dois fatores? Tem ocasiões que o seu corpo ele está mandando em você. Então, um dos sinais que o seu corpo está mandando em você é quando você mentalmente pensa em orar, ler a Bíblia, fazer, visitar um irmão, tantas outras coisas, e por conta da preguiça, nós vamos falar sobre isso, por conta da preguiça, por conta do desânimo, as pessoas não se movem. Então, se elas não estão se movendo, elas estão sendo governadas por uma força. E essa força se chama corpo. O corpo está dominando sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, sobre o que você deveria fazer e não está fazendo. Então, quero convidar você a descobrir hábitos, ferramentas no dia a dia prático para que você possa de fato vencer então a preguiça, o desânimo e vencer o Senhor que está sendo de repente o Senhor da sua vida, que é o seu corpo. Então, quero compartilhar com você estratégias e pontos cruciais que já está fazendo diferença na minha vida e vai fazer diferença na sua vida a partir do momento que você decidir a trilhar essa jornada comigo, que vai ser aproximadamente aí de uma semana, tá? 3 dias, dependendo aí o tempo que eu e você determinar que vamos fazer essa imersão. Se você
já gostou um pouco desse conteúdo, quer saber mais sobre isso, então você vai clicar nesse botão que está aqui abaixo. Eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube, então você vai se inscrever, vai compartilhar esse vídeo com pessoas que têm o mesmo propósito que eu e você, que é o propósito de servir a Deus com excelência. Então, eu quero compartilhar um livro com você, que é A Disciplina do Corpo, e que me fez refletir sobre as minhas ações e atitudes, e que já me levou a ter um ato, que aí volta lá no Atos dos Apóstolos. Já voltei e já comecei a colocar em prática, porque o mais poderoso não é você ler um livro, 2 livros, 5 livros, ler a Bíblia inteira. Não, o mais importante é você ler e praticar. Então eu li, logo nas primeiras páginas a minha mente já explodiu e eu já falei assim, não, essa é a hora, eu vou abrir um propósito, vou abrir um jejum, convidei a minha esposa, ela está comigo nesse jejum, nesse propósito, e também quero convidar você, tá? Então é você que vai identificar aquilo que você pode obter por algum tempo e que você coloque esse tempo em oração, em leitura, em crescimento espiritual, porque nós estamos a um passo da virada do ano. E eu não quero esperar o dia 31 para que minha vida possa ter novos resultados. Amém? Então, sem mais delongas, vamos abordar, então, nesse livro aqui, vários princípios que vai ajudar eu e você a se restabelecer e tomar o governo do nosso corpo. Então, falando que tinha 3 senhores, um deles é o dinheiro, e de repente você fala assim, o dinheiro não me domina. Só que você vende 8 horas por dia ou mais para ter esse dinheiro. E Deus, ele sempre deixou bem claro que ele quer que você sim trabalhe, porque ele fala na Bíblia que o homem ele vai viver do suor do seu trabalho, mas também ele deixa bem claro que por falta de conhecimento o povo perece. Então, automaticamente quero trazer também, junto com esse conteúdo, um conhecimento onde que você vai escalar a sua vida financeira aí também e vai abrir junto, porque tudo é uma conexão. Então, você vai dominar o seu corpo, automaticamente você vai dominar a sua mente, automaticamente você vai trabalhar em cima de conexões com pessoas e automaticamente Deus vai derramar uma porção sobre a sua vida, aonde que todas as áreas da sua vida eu tenho certeza que vai ser destravada, tá bom? Então quero deixar aqui um convite para você também. Estamos num culto que vai ser amanhã às 19 horas no bairro Jardim Irajá, na rua Dr. Isaac Teodoro de Lima. Quero convidar você para estar lá junto com a gente, tá bom? Junto conosco nesse dia tão especial que é um culto que nós prestamos a Deus, mas quem sai alimentado, transbordando de lá daquele lugar somos nós, porque estamos meditando na palavra do Senhor. Vamos falar sobre o poder da comunhão, vamos dar continuidade com o nosso líder aí, o nosso irmão Everaldo, que vai estar levando essa palavra para a gente. Então se envolva, é um tempo de crescimento. Chame sua irmã, seu irmão, seu tio, seu parente, qualquer pessoa. E você que está me ouvindo, de repente não me conhece, você já se tornou um irmão. Pelo menos eu já te considero como irmão. E eu gostaria de te conhecer presencialmente e te apresentar um pai a qual eu conheço, que é um Pai celestial, mas que ele se faz presente, porque ele é onipresente, onipotente, onisciente, e que está de braços abertos para receber você como me recebeu um dia. Amém? Então, que você tenha uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Estou hoje, né, gravando esse vídeo aqui no Brasil, na cidade de Ribeirão Preto, e gostaria de então convidar você a estar lá, que você vai me conhecer lá presencialmente, no bairro Jardim Irajá, tá bom? Então, aproveite enquanto as pessoas estão próximo de você. Te aguardo, até breve.